Olá, boa tarde. Empresas de sistema eletrônico de vigilância precisarão de autorização específica para funcionar. É o que prevê um projeto aprovado nesta manhã pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto foi apresentado em 2007 pelo então deputado Michel Temer e pretende regulamentar as empresas que trabalham, por exemplo, com monitoramento de sinais de alarmes e imagens e circuitos fechados de TV. Para receber o certificado de viabilidade de funcionamento, será avaliada a capacidade operacional da empresa para exercer atividades de monitoramento e rastreamento. Também serão exigidas certidões negativas dos sócios e documentos comprovando a regularidade fiscal e previdenciária da empresa. O objetivo da proposta é regulamentar a atuação dessas empresas e permitir que o Estado estabeleça critérios mínimos de qualidade e segurança para os consumidores, evitando assim padrões diferentes de funcionamento. Os contratantes não dispõem de todas as informações para saber se as empresas possuem real capacidade de prestar segurança física e patrimonial. Assim, é pertinente regular a entrada de empresas nesse setor, exigindo seu atendimento de requisitos mínimos de qualidade, bem como controlar e fiscalizar a atividade. Destacamos que a eventual aprovação do projeto não implicará aumento de despesa de parte do Estado. Para garantir a execução das atividades do órgão fiscalizador, é instituída a cobrança de taxas para a prestação de serviços referente à vistoria, instalações de certificados de viabilidade e funcionamento. Assim, o custo regulatório será arcado pelo próprio setor regulado. A matéria será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores da CAI aprovaram também projeto que dá prioridade aos adolescentes vítimas de trabalho infantil ou em cumprimento de medidas socioeducativas no preenchimento das vagas do programa Jovens Aprendizes. Abertura ao capital estrangeiro, direitos dos passageiros e regras para balonismo e drones. Esses são alguns pontos do projeto que atualiza o Código Brasileiro de Aeronáutica. O relatório de 240 páginas começou a ser lido nesta terça-feira na Comissão Especial sobre o assunto. O projeto atualiza competências e regras definidas pelo atual Código, que é de 1986. O texto fixa atribuições dos órgãos de fiscalização e regulação, prevê isenções a esportes aéreos e propõe medidas para proteger os usuários. Na compra de passagens, por exemplo, se a pessoa comprar ida e volta e não embarcar na ida, ela não poderá mais perder o voo de volta. Também estabelece regras para assistência e indenizações em casos de cancelamento de voos. As ações em acidentes aéreos e regras sobre balonismo e drones também estão previstas no texto. O PLS passa a tratar de aeronaves não tripuladas, sendo previsto o registro simplificado para aqueles de peso de até 150 quilos. O presidente da comissão de especialistas, que durante 9 meses estudou o assunto e apresentou sugestões ao Senado, avalia que o relator melhorou o texto. Nós estamos, assim, trazendo o Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, para dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica, através do texto do relator. Isso está explícito. Ou seja, então, não foi um texto que foi pensado apenas nas empresas aéreas, nas empresas também, porque nós precisamos das empresas. As empresas é que dão emprego, que fazem voar, mas também foi pensado para o consumidor. Então, temos um bom trabalho aí pela frente. Uma das principais mudanças é o fim das restrições à participação de capital estrangeiro em empresas aéreas brasileiras. Hoje há um limite de 20% de capital externo. O projeto acaba com esse limite desde que a empresa tenha sede no Brasil, empregue mão de obra brasileira e obedeça às leis de aviação do nosso país. O Sindicato Nacional dos Aeronautas concorda que o texto trouxe avanços, mas alguns pontos precisam de mais discussão, como o do capital estrangeiro. As empresas designadas pelo governo federal para os direitos de tráfego brasileiro deverão ter seus pilotos e comissários brasileiros, mas salva de proteção de emprego.
mas nós não sabemos a longo prazo o que isso vai trazer para o Brasil. O que o 100% de capital representa? Nós teremos mais empresas ou nós teremos as mesmas empresas que temos hoje, porém compradas por instituições internacionais em que em momentos de crise não sabemos o que vai acontecer. A leitura do novo Código Brasileiro de Aeronáutica continua amanhã. A votação na comissão especial deve ocorrer na semana que vem. A importância do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação para o desenvolvimento regional, foi discutida nesta manhã em ciclo de debates no Senado. O evento da Comissão de Desenvolvimento Regional debate a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, que, pela Constituição, só existiria até 2020. Dele participam as 3 esferas de governo. A União contribui com 10% do total de recursos depositados pelos estados e pelos municípios. Para a relatora, aprovar a PEC é uma medida correta para o futuro do país. De uma política pública essencial, imperativa para qualquer projeto de nação que se pretenda inclusivo, soberano e justo. E isso não pode ser feito de maneira nenhuma sem a gente dar à educação a prioridade e o respeito que ela merece. Os participantes argumentam que o fundo, criado em 2006, deu mais infraestrutura para a educação e permitiu a criação do piso salarial nacional para os professores. Além de assegurá-lo na Constituição, para eles é urgente aumentar os investimentos na área. A questão da definição de um custo aluno-qualidade é a pedra alicerce número 1 de uma política de financiamento da educação séria e que tem compromisso, de fato, com a transformação e com a educação de qualidade. É um projeto extremamente inovador e é aquilo que, de fato, precisa para que essa segunda geração do Fundeb tenha um efeito não só de distribuir recursos entre os municípios e os estados, mas também propiciar um salto de qualidade na educação. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também participou do debate. O Fundeb é uma mudança de qualidade. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos instrumentos mais importantes para o equilíbrio regional. Porque a educação do Nordeste e de alguns estados do Norte hoje tem um investimento por aluno comparável, um pouco a menor, mas comparável ao estado do Sudeste, como, por exemplo, Minas Gerais. A autora da proposta diz que o limite nos gastos públicos aprovado pelo Congresso Nacional ameaça a qualidade da educação básica. Prender a Constituição brasileira numa camisa de força durante 20 anos sobre os financiamentos, os gastos públicos do país, eu creio que é necessário para a área de educação, para os educadores, para os movimentos de educação, que nós possamos ter a iniciativa também de não apenas nos colocarmos numa posição de defesa, de resistência, mas de avanço em relação às nossas proposições para resistir. Em que a reunião marcada para as 2h30 da tarde, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as operações da JBS com o BNDES, deve eleger o relator. O presidente da comissão é o senador Ataídes Oliveira. E o foco da comissão é investigar supostas irregularidades entre as empresas JPS e JIF com o BNDES entre 2006 e 2017. Os donos da empresa fecharam um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em maio. Na última semana, novas gravações revelaram informações que os delatores não haviam repassado à PGR. Eu creio que não há por que invalidar os depoimentos deles e as provas. O que tem que invalidar são os privilégios que eles receberam. Isso sim, infelizmente. Agora a gente vai poder tê-los na cadeia. O nome de 3 deputados tem sido apontados para a relatoria da CPMI: Francisquini, Hugo Leal e Carlos Marum. Depois que o relator estiver escolhido, os parlamentares ainda têm pela frente uma pauta com mais de 90 requerimentos. São pedidos de informação, de documentos e da convocação de pessoas para prestarem esclarecimentos à comissão. Entre os pedidos de convocação estão dos irmãos Batista,
do ex-procurador Marcelo Miller e do próprio Janot. De acordo com o pedido de abertura da CPMI, a função da comissão vai além da investigação dos empréstimos do BNDES às empresas. O pedido já questionava o acordo de delação premiada feito entre os executivos da JBS com a Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que os delatores receberam muitos benefícios. O objetivo desta CPMI é bastante amplo, não é? Evidentemente que o que motivou mais foi essa superdelação premiada, evidentemente. Mas o escopo, o propósito desta comissão é muito grande. Por exemplo, esses empréstimos de mais de 12 bilhões de reais ao grupo JBS, com juros subsidiados. O senador Zé Medeiros acredita que os irmãos Batista têm de esclarecer como foi feito o acordo com a PGR, para evitar que as delações sejam banalizadas. O ideal seria que ele nos contasse como foi a preparação disso, como foi essa proposta de delação dele, em que termos aconteceu esse acordo, né, por qual foi o start, né, qual foi o contato que a Procuradoria fez, ou se foi ele que procurou. Queremos tirar essas dúvidas todas que estão parando na cabeça dos brasileiros. Já o senador Álvaro Dias acredita que o assunto não vai ser resolvido no Congresso Nacional. CPI é uma encenação hoje aqui no Congresso Nacional. Eles devem prestar contas à Justiça, devem sentar no banco dos réus, como ocorre agora. A prisão se justifica, agiu corretamente o Procurador-Geral da República, já que, com a ousadia dos canalhas, né, faziam ameaças, invadiam um território, obstruíam o trabalho da Justiça e chegaram até mesmo a anunciar que acabariam com o Supremo Tribunal Federal. Esta semana, o plenário do Senado pode votar proposta que cria um fundo para o financiamento de campanhas políticas. A repórter Carla Benevides tem as informações. Está na pauta do plenário dessa semana o projeto que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O dinheiro desse fundo viria da isenção de impostos concedidas a emissoras de rádio e TV privadas que, pelo projeto, não seriam mais obrigadas a transmitir o horário eleitoral. O texto do senador Ronaldo Caiado restringe a transmissão do horário eleitoral obrigatório apenas aos canais de rádio e TV do poder público. O senador acredita que esse fundo possa arrecadar até 2 bilhões de reais. Também está na pauta o segundo turno de votação da proposta de emenda à Constituição que cria o Simples Municipal. A PEC, de autoria do senador Antônio Anastasia, prevê uma prestação de contas simplificada para os municípios de pequeno porte e cria novas regras para a celebração de convênios e para a transferência de créditos da União e dos estados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.